Olá, tudo bem? Nessa aula vamos aprender a inserir imagens e o WordArts aqui no Excel. Vamos aprender mais aplicações da função se, mais formatações condicionais, além de finalmente aprendermos a configurar a impressão das nossas planilhas. Então, vamos lá. Bom, nessa aula nós vamos utilizar essa planilha aqui, controle mensal de gastos. Ela está prontinha aí no material complementar do curso, basta fazer o download, abrir ela e a gente vai iniciar exatamente desse ponto aqui. Para começar, vamos dar um título para a nossa planilha. Mas dessa vez, não vamos mesclar as células e simplesmente colocar o texto aqui dentro. Vamos fazer de uma forma diferente. Vamos inserir um título aqui mais estilizado, utilizando o WordArts. Para isso, vamos clicar aqui em Inserir, Texto, clico nesse triângulozinho aqui abaixo, WordArts, clico nesse triângulozinho aqui abaixo também e ele vai me abrir vários modelos aqui de WordArts. Eu vou escolher esse modelo aqui, clico nele, agora eu posso digitar o texto. Controle mensal de gastos. Ok, esse vai ser o título da nossa planilha. A gente pode modificar aqui o tamanho dessa fonte, basta eu clicar nele, selecionar, e posso fazer as mesmas formatações de fonte que nós já sabemos fazer aqui na aba Página Inicial. Então eu clico em Página Inicial e vou diminuir o tamanho dessa fonte. Esse tamanho tá bom. Levando o cursor do mouse até essa linha pontilhada aqui, ó, ele se transforma nessa cruz. Eu posso clicar e segurar para movimentar esse texto. Eu quero ele exatamente nessa posição aqui. Vamos inserir também imagens na nossa planilha. Para isso, vamos aqui em Inserir, Ilustrações, Imagens. Clico aqui. Agora eu vou procurar a imagem onde eu salvei ela no meu computador. No meu caso, eu salvei em Documentos, Udemy, Aulas, Aula 7, e aqui estão as imagens que eu vou precisar. Eu quero utilizar essa imagem 1, clico aqui em Inserir. A imagem já foi inserida na minha planilha. Levando o nosso cursor até essas laterais, ó, eu posso aumentar e diminuir o tamanho dessa imagem. No caso, eu quero diminuir um pouco ela. Vou diminuir um pouquinho mais. Ok, esse tamanho está ideal. Vou deixar ela um pouquinho mais à direita aqui. Ok, vou inserir mais uma imagem. Inserir, Ilustrações, Imagens. Já vai abrir na pasta que eu selecionei antes. Vou selecionar agora a imagem 2, clico nela e clico em Inserir. Também vou diminuir ela um pouco. Ok, e vou deixar ela desse lado aqui. Aqui nessa aba Inserir em Ilustrações, eu poderia, além de inserir imagens do meu computador, eu poderia também colocar imagens direto da internet. Basta clicar aqui, ó, em Imagens Online. Eu poderia também inserir formas. Basta clicar aqui, ó, nesse triângulozinho abaixo e eu tenho várias opções de formas que eu posso utilizar na minha planilha. Poderia inserir, por exemplo, esse pentágono aqui, ó, clico nele e observem que o cursor do mouse se transformou nessa cruzinha ali, ó. Eu posso clicar, arrastar e desenhar a forma. Eu posso também editar essa forma aqui, ó, as cores de preenchimento, o contorno da forma, os efeitos dessa forma. Então existem várias opções que a gente pode utilizar através dessa ferramenta Inserir aqui. Para o nosso exemplo, nós não vamos utilizar essa forma aqui, então eu vou excluir ela. Bom, agora vamos conhecer a nossa planilha aqui propriamente dita. É uma planilha de controle mensal de gastos. Nessa primeira coluna aqui eu tenho as despesas, então aqui eu vou inserir todas as despesas mensais, água, luz, educação, transporte, enfim. Aqui nessa coluna orçamento eu vou colocar o valor que eu vou disponibilizar da minha renda mensal para essa despesa específica. Por exemplo, aqui água. Eu pretendo gastar com água esse mês apenas R$ 60,00. Com luz, eu pretendo gastar R$ 120,00 apenas com luz esse mês. Então esse aqui vai ser o valor orçado. Nessa coluna gastos aqui, eu vou colocar os valores que eu de fato gastei com cada despesa. Então eu tinha planejado gastar R$ 60,00, porém eu acabei passando um pouco do orçamento, gastei R$ 80,00. E assim vai acontecer com todas as outras despesas. Eu vou discriminar aqui os valores específicos que foram gastos com cada despesa dessa.
Na coluna status, eu quero que o Excel me diga se esse valor gasto aqui está acima do orçamento ou dentro do orçamento. Nessa coluna aqui, ó, acima do orçamento, eu quero que o Excel me diga quanto que eu estou acima do orçamento em cada despesa. Por exemplo, aqui, na despesa água, eu tinha orçado R$60, porém eu acabei gastando R$80. Portanto, eu estaria aqui R$20 acima do orçamento. Nessa coluna saldo do orçamento, já seria o oposto. Por exemplo, aqui em luz, eu tinha orçado R$120 para serem gastos em luz, porém eu gastei apenas 100. Então eu tenho um saldo aqui de R$20 nessa despesa luz. Nessa parte de baixo da nossa planilha, a gente vai ter algumas informações complementares. Média de gastos, maior e menor gasto, total orçado, total gasto, além da gente ter também o fechamento do mês, se esse mês vai fechar positivo ou negativo. Então vamos colocar a mão na massa. Bom, vamos formatar agora essa coluna status aqui. Eu quero que o Excel exiba para mim, dentro dessa coluna, se esse gasto aqui está dentro do orçamento ou acima do orçamento. Para isso, nós vamos utilizar a função se. Então vamos digitar igual, se, abre parênteses, e vamos estabelecer o nosso teste lógico. Qual vai ser o nosso teste lógico? Se esse valor gasto aqui, ó, clico nele, for maior, vou colocar o sinal de maior que, do que o nosso valor orçado aqui, vou clicar nele. Então, vou colocar aqui ponto e vírgula, o Excel vai exibir um texto aqui. E que texto vai ser esse? O texto vai ser acima do orçamento. Se é um texto, vamos colocar então entre aspas. Abrir aspas e vamos digitar acima do orçamento. Fecho aspas, ponto e vírgula. Ou seja, o Excel vai aplicar um teste lógico aqui. Ele vai ver se esse valor gasto aqui é maior do que o valor orçado. Caso esse teste dê positivo, vai ser exibido esse texto aqui, ó, acima do orçamento. E caso esse teste dê negativo, vamos inserir outro texto aqui, ó. Abro aspas e vou colocar o texto dentro do orçamento. Fecho aspas e posso fechar parênteses. Pressiono Enter agora. Então, nós estabelecemos aqui uma condição para essa função se. Caso o valor orçado seja maior, ele vai me dar esse status aqui, ó, acima do orçamento. Caso o valor não seja maior, ele vai me dar o status dentro do orçamento. Vamos fazer a mesma coisa nessa segunda célula. Igual, se, abro parênteses, estabeleço o teste lógico, esse maior que esse, ponto e vírgula, vou colocar o texto entre aspas, acima do orçamento, fecho aspas, ponto e vírgula. Caso o teste dê negativo, vou colocar outro texto também entre aspas, abro aspas, dentro do orçamento. Fecho aspas e posso fechar parênteses. Pressiono Enter. E dessa maneira as nossas células já estão formatadas com a função se. Vamos só deixar todas essas células aqui centralizadas? Ok. Para aplicar nas demais células aqui, basta clicar do ladinho e arrastar aqui para baixo, ó. Então a gente pode perceber que de todas as despesas, a única que está acima do orçamento aqui seria a água. Bom, agora vamos formatar essa coluna aqui, acima do orçamento. Eu quero que, caso um gasto esteja acima do orçamento, o Excel me diga que quanto que ele está acima do orçamento. Vamos continuar usando a função se. Então vamos dizer que é igual, se, abre parênteses. Vamos estabelecer o teste lógico aqui. Qual vai ser o teste lógico? Se esse valor aqui, vou clicar nele, for menor, então vou colocar o sinal de menor que esse valor aqui, vou clicar nele. Então o Excel vai fazer a subtração, ele vai fazer o valor gasto, clico aqui nessa célula, menos o valor orçado, clico nessa outra célula. Caso o teste dê negativo,
Então, o Excel vai inserir aqui o valor 0. Posso fechar parênteses e dar Enter. Ok, ele verificou se esse valor aqui era menor do que esse. Como o teste deu positivo, ele fez a subtração aqui, ó. Ele tirou esse valor aqui daqui e me deu o saldo. Vamos fazer a mesma coisa com as demais células. Basta clicar e arrastar aqui para baixo. Vamos para a nossa última coluna, saldo do orçamento. Vamos continuar aplicando aqui a função se. Igual, se, abro parênteses. Qual vai ser o nosso teste lógico aqui? Se esse valor aqui, o valor do orçamento, for maior, vou digitar aqui maior que o valor gasto, então, ponto e vírgula, eu quero que o Excel subtraia o valor do orçamento, clico nele, menos o valor gasto, clico. Caso o teste dê negativo, eu quero que o Excel coloque aqui o valor 0. Coloco 0, fecho parênteses, posso apertar Enter. Ele aplicou aqui a função, fez o teste lógico e percebeu que o valor do orçamento aqui não é maior do que o valor gasto, portanto, ele inseriu aqui o valor 0. Vamos aplicar agora essa mesma formatação nas demais células. Basta clicar aqui do ladinho, arrastar para baixo e nós teremos a nossa coluna saldo orçado totalmente automatizada. Então, no nosso orçamento, nós temos um saldo em luz, em educação, em saúde, em lazer e em várias outras despesas aqui. Antes de fazermos a parte de baixo aqui da nossa planilha, vamos aplicar uma formatação condicional nessa coluna aqui. Eu quero que, quando o status esteja acima do orçamento, esse texto fique em vermelho. E quando o status estiver dentro do orçamento, esse texto e a célula também fiquem em verde. Então vamos selecionar todas essas células aqui, formatação condicional, regras de realce das células e vamos aqui, ó, texto que contém. Vou clicar aqui. Então eu quero que toda célula que tenha o texto acima do orçamento. O que vai acontecer com a célula que tiver esse texto aqui? Ela vai ficar com preenchimento em vermelho claro e o texto em vermelho escuro. Eu vou deixar com essa configuração aqui já pronta. Preenchimento em vermelho claro e texto em vermelho escuro. E vou clicar em OK. Então, onde a gente tiver aqui o texto acima do orçamento, ele vai ficar com essa forma aqui. Vamos agora formatar o texto dentro do orçamento. Seleciono tudo, formatação condicional, regras de realce de células, texto que contém. A célula que contiver o texto dentro do orçamento, eu quero que ela fique com o preenchimento verde e o texto verde escuro. Vou clicar aqui, ó, nessas configurações prontas aqui já. E clico em OK. Então a gente tem agora essa formatação condicional aplicada. Bom, então vamos agora editar a parte de baixo aqui da nossa planilha. Isso é bem fácil porque todas essas fórmulas nós já conhecemos. Aonde tem aqui média de gastos, a gente pode utilizar a função média. Igual, média, abre parênteses. E vou selecionar o intervalo aqui, ó, de gastos. Seleciono todos, fecho parênteses, posso pressionar Enter. Então a média de gastos esse mês foi de R$ 190. Deixa eu colocar eles aqui centralizados. Maior gasto, eu posso fazer isso utilizando a função máximo ou a função maior. Vamos fazer utilizando a função maior. Igual, maior, abro parênteses, seleciono o intervalo, ponto e vírgula e vou dizer se eu quero o primeiro maior valor, o segundo maior valor. Nesse caso eu quero o primeiro maior valor, então vou colocar o número 1 aqui. Fecho parênteses e dou Enter. Menor gasto, eu posso fazer isso utilizando a função mínimo ou utilizando a função menor. Nesse caso, como nós temos um valor 0 aqui, ó, eu vou utilizar a função menor, porque eu posso escolher o segundo menor valor. Se eu utilizasse a função mínimo aqui, ele me daria o valor 0. Eu quero o menor valor diferente de 0. Então eu vou utilizar a função menor. Menor, aliás, sempre colocamos igual, igual, menor, abro parêntese,
Seleciono o intervalo, ponto e vírgula. Nesse caso, eu quero o segundo menor valor, porque eu não quero que o zero seja levado em consideração. Então, eu vou colocar aqui 2. Fecho parênteses e posso dar Enter. Então, o menor valor gasto foi de R$20. Total orçado. Utilizamos a fórmula soma. Igual soma, abre parêntese, total orçado, então vamos somar aqui todo o valor de orçamento. Fecho parêntese, dou Enter. Total de gastos, vamos utilizar novamente a fórmula soma, igual soma, abro parênteses e vou selecionar todos os gastos aqui. Fecho parênteses, pressiono Enter. E essa célula aqui? Bom, a gente tem que saber se o mês vai fechar positivo ou negativo. Para isso, basta a gente pegar a nossa renda mensal e subtrair daqui todo o valor gasto. Então, vamos utilizar a fórmula da subtração, igual a renda mensal menos o total de gastos. Clico aqui, pressiono Enter. Vamos aplicar aqui nessa célula outra formatação condicional. Eu quero que quando esse valor der positivo, essa célula fique verde, que nem essas aqui. E quando ele der negativo, a célula fique vermelha, igual essa daqui. Então vamos selecionar ela, formatação condicional, regra de realce de célula, é maior do que. Então, quando o valor for maior do que 0, o preenchimento vai ser verde e texto verde escuro. Clico em OK aqui. Vamos selecionar ela novamente e vamos aplicar a formatação oposta. É menor do que. Quando o valor for menor do que 0, o preenchimento vai ficar vermelho claro e o texto vermelho escuro. Vou deixar do jeito que está aqui e clico em OK. Bom, a nossa planilha já está pronta. Agora vamos imprimir ela. Antes de mandar um documento para impressão aqui no Excel, é interessante que nós venhamos aqui na página Exibir e clicamos aqui, ó, Visualização da quebra de páginas. Vou clicar aqui e o Excel vai me exibir a página dessa forma aqui, ó. Observem que essa linha pontilhada aqui, ó, é exatamente a divisão de uma página para outra. Então, se a gente tivesse mandado imprimir direto, o Excel ia imprimir a nossa planilha em duas páginas. Uma parte ia ficar nessa página 1 e a outra parte ia ficar na página 2 aqui, ó. E não é isso que a gente quer. A gente quer imprimir essa planilha inteira em uma única página. Então, vamos eliminar essa divisão aqui, ó. Eu arrasto o meu cursor até essa linha pontilhada e o meu cursor vai se transformar nessa seta dupla aí, ó. Eu clico, seguro e vou arrastar até fora, ok? A gente tem agora uma página só. Vou arrastar o meu mouse até essa lateral aqui, ó, para inserir uma bordazinha na nossa planilha. Ok, vou fazer a mesma coisa aqui nessa borda direita. Clico, seguro, arrasto um pouco. Ele criou uma nova página aqui. Basta a gente clicar na linha pontilhada e eliminar ela aqui, ó. Bom, agora sim a nossa planilha está prontinha para ser impressa. Vamos aqui em Arquivo, Imprimir, e a gente já pode pré-visualizar a nossa impressão. Vamos mudar a orientação do nosso papel. Aqui em Orientação, ela está em retrato, ou seja, a folha está em pé. Vamos mudar a orientação para Paisagem. Dessa forma, a folha vai ficar na horizontal. Vamos posicionar também a nossa planilha no centro da página. Vamos aqui, ó, em Dimensionamento Personalizado e vamos clicar aqui, ó, Ajustar a planilha em uma página. Vou clicar. Agora vamos fazer o alinhamento da nossa planilha no centro da página. Vamos clicar aqui em Imagens, Imagens Personalizadas. E vamos centralizar ela na horizontal. Vou clicar aqui em Horizontal e também na vertical. Clico em OK. Agora a nossa planilha está exatamente no centro da página. A gente também pode inserir aqui cabeçalho e rodapé nessa planilha. Vamos aqui novamente, Imagens Personalizadas, e eu posso inserir aqui, ó, um cabeçalho. Basta clicar aqui em Personalizar Cabeçalho. Notem que o cabeçalho é dividido em seções, então eu tenho seção esquerda, central e a seção direita. Ou seja, o cabeçalho pode aparecer aqui desse lado da folha, no centro da folha, ou à direita da folha. A mesma coisa se aplica para o rodapé, tá? Então deixa eu digitar aqui um exemplo. Clico em OK,
E eu vou ter aqui o meu cabeçalho posicionado à esquerda da impressão. Se eu tivesse escolhido a seção central, ele apareceria aqui, ó, no centro da página. Se eu tivesse escolhido a seção direita, ele apareceria aqui à direita da minha página. Eu poderia inserir também aqui uma imagem, né? Poderia ser uma logo, por exemplo. Ela poderia ficar à esquerda, centralizado, ou à direita. As mesmas configurações do cabeçalho se aplicam aqui ao rodapé, ok? Então, definidas essas configurações aqui, basta escolhermos aqui a impressora e clicar em imprimir. Bom, então é isso. Até a próxima aula.